irmãos. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Marcos. Podem ficar sentados, que a gente faz a leitura expositiva. Glória a Deus. Nós estamos tendo uma oportunidade muito ímpar de encontrar em Marcos parábolas. Marcos não era o evangelho que ficou conhecido por suas parábolas. O evangelho mais conhecido por causa das suas parábolas é o evangelho de Lucas. Lucas escreve para pessoas de linhagem grega que tinham contato com os gregos. E os irmãos sabem como os gregos foram sempre dados à mitologia, a comparações. São eles os fundadores de um método de exame de busca da verdade, chamado de filosofia. Tenta usar o máximo da capacidade de raciocínio humano para entender verdades universais, para entender verdades profundas. Foram os gregos. Então Lucas, quando escreve para essas pessoas, ele acha muito interessante mostrar os ensinamentos. Inclusive, algumas parábolas que Lucas nos legou são bastante famosas, como a parábola do bom samaritano, como a parábola do filho pródigo, que inclusive são parábolas que você não encontra em nenhum outro evangelho. Então ele mostra Jesus como um homem perfeito, como um homem pensador perfeito. E os gregos tinham muito disso, de gostar de aprofundar os pensamentos. Como Marcos escreve para os romanos, os irmãos sabem que os romanos eram um povo aguerrido, um povo prático, um povo muito ligado, tinha um comportamento bélico muito grande, e por causa, na época, o Império Romano era quem operava no mundo, quem detinha a maior parte do domínio mundial. Então Marcos escreve Jesus não como um contador de histórias, não como alguém de palavras profundas, mas alguém de uma força muito grande, extremamente enérgico. Então o Evangelho de Marcos é uma história mais ou menos assim, de um guerreiro. E você vai ver que a guerra de Jesus aqui não é contra homens, é contra o pior tipo de inimigo em termos de força, em termos de estratégia, que é exatamente o reino das trevas, seres invisíveis, sobre os quais a gente ainda não tem muita informação, a gente conhece da sua existência. Toda vez que a gente entra em contato com eles, a gente consegue visualizar que a força vital que os move é o ódio contra a humanidade. Então você vê esse combate de Jesus contra o reino das trevas. Então essas aqui são das poucas parábolas. Você vai encontrar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 pequenas parábolas, e depois lá no finalzinho você vai encontrar outras, mas só isso. Ele usa de bastante comparação, mas você vai ver exatamente esse evangelho que fala sobre um homem enérgico que faz as coisas, porque para os romanos eles não eram muito dados assim como os gregos ao pensamento profundo. Eles eram pessoas enérgicas, bastante práticas. Nós temos na história uma série de construções que demonstram a praticidade dos gregos, como os aquedutos dos romanos, como os aquedutos que levavam água de uma montanha para dentro da cidade. O sistema de canalização de água é muito dos gregos. Também nós temos o concreto. Você vê que os gregos são pioneiros nas construções de concreto. Eles tinham um concreto que algumas pessoas dizem que era melhor do que o que a gente utiliza hoje em dia, tanto que as suas construções estão ainda em grande parte de pé. Então eram pessoas bastante práticas. Então essas parábolas aqui são um tesouro no Evangelho de Marcos, e essa se tornou uma parábola bastante famosa, a parábola do semeador. Continuando de onde nós paramos na semana passada, diz assim, versículo 14, Marcos 4, versículo 14: o semeador semeia a palavra. Essa é a primeira informação que Jesus está
identificando na parábola quem é quem. Inicialmente, esta palavra, o semeador, semeia a palavra, está se referindo a ele. Ele está falando que ele saiu no mundo semeando a palavra. E se vocês verificarem o itinerário e o roteiro que Jesus utilizava, era exatamente dessa forma. Jesus não era alguém que se prendia numa congregação como essa. Jesus não era alguém que se prendia em uma determinada cidade. Ele realizava a sua obra em um determinado lugar e ele verificava que havia muitas cidades ainda que não tinham ouvido a sua palavra e ele ia até essas cidades. Então era um ministério ininterrupto. Para isso ele precisava de assessores, pessoas que o ajudassem. Em certa ocasião ele enviou 12 como missionários preliminares que vão adiante dele preparar as cidades para a sua mensagem, e depois ele envia um grupo de 70, vai aumentando, mas no final ficam somente esses 12 efetivamente com ele. Então ele fazia isso e ele está semeando a palavra. Quando ele utiliza este exemplo de que o semeador semeia a palavra, ele vai demonstrar que a semente em si, ela é poderosa. A semente em si, ela tem a capacidade de produzir o mesmo efeito. A semente que é semeada na rocha não é de qualidade inferior à semente que é semeada entre espinhos, nem a que é semeada em terra boa. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: uma só semente vai ser lançada no mundo, mas vai haver reações diferentes a esta semente. Os irmãos estão compreendendo? Então a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Nós já percebemos isso quando na igreja, acomodando a nossa situação prática, quando muitas vezes a mesma palavra, alguém depois do culto diz assim: rapaz, eu fui tocado por essa palavra, e outra pessoa diz assim: rapaz, pois por mim não tocou nada, eu achei que foi esquisito. Você já visualizou uma situação dessa? Em que alguém diz assim: rapaz, que palavra, e outro diz assim: não, por mim foi normal. Vocês nunca visualizaram essa situação não, né? Em que às vezes você até estranha, que alguém está pregando e tem alguém do seu lado chorando e você está assim. E você pensa assim: deve estar muito atribulado, deve estar muito sofrido, deve estar, né? Porque está chorando com poucas palavras, mas não é. Há reações diferentes, há situações diferentes. Qualquer ensinamento básico de psicologia vai nos mostrar exatamente isso. Há uma palavra para descrever esse fenômeno que é chamado de idiosincrasia, que é uma palavra que diz o seguinte: cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente. Cada pessoa vê um determinado objeto de uma maneira diferente, porque ele teve experiências diferentes com aquele determinado objeto. Você quer ver uma coisa? Quem gosta aqui de piqui? Levante as mãos para ver. Quem não gosta de piqui? Quem não gosta de piqui? Levante as mãos quem gosta de piqui. Quem dessas pessoas gosta de piqui nasceu no Goiás? Pelo menos um nasceu no Goiás. Quem desses que gosta de piqui tem parente em Goiás? Levante as mãos para ver. Então são 2, são 3. Veja que é um fruto tipicamente dessa região do Cerrado. Quem nunca acostumou a comer piqui desde criança, não tem como se adaptar a isso. São pessoas do mesmo Brasil, que falam a mesma língua, mas só pelo simples fato de morar 200 quilômetros de Goiânia, já demonstra uma certa diferença. Olha, irmãos, o maranhense come farinha de buba com sal. E ele, mesmo vindo para uma grande metrópole, e que já não precisa mais comer por causa da necessidade, mantém esse hábito. Farinha de buba com melancia, farinha de buba com manga. Irmãos, para mim já é esquisito comer farinha de buba, imagina com essas coisas. Mas para a pessoa faz parte da identidade dela.
vocês praticam bullying com o Jucinho aqui na igreja? Quando fala que ele só come farinha de burro, é uma espécie de um bullying leve, né? E ele até mesmo gosta, faz parte da identidade dele, até mesmo ele ri dessa situação. Então veja que as pessoas olham para uma situação de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. A palavra também, ela é vista de maneira diferente. Olha, para alguém que está em busca da verdade, e alguém chega para ela e começa a falar de Jesus, tem uma diferença muito grande daquela pessoa que não quer nada de Deus. Ela não quer, ela sente que Deus iria restringir uma espécie de liberdade que ela acredita que é liberdade. Então elas vão olhar para a mesma palavra de maneira diferente. Olha, se alguém na igreja entende que eu preciso aprender mais, a forma como ele lida com esse ensino aqui é bem diferente daquele que diz assim: eu não preciso aprender nada, eu sei de tudo. É a mesma palavra, para dirigir com o mesmo objetivo, mas vai ter reações diferentes exatamente por causa disso. A diversidade de pessoas, a diversidade de personalidades. Cada situação diferentezinha na nossa vida gera um pensamento diferente na nossa cabeça. Então Jesus está dizendo que é o seguinte, que esse pensamento que é geral, ele vai aplicar agora para o mundo espiritual. Até mesmo a palavra de Deus vai causar reações diferentes no coração das pessoas. Por quê? Porque cada pessoa tem um determinado caráter, cada pessoa tem uma determinada busca na vida. O nosso objetivo aqui é tentar unificar essa busca para as coisas elevadas, para as coisas espirituais. Então a palavra vai ter sucesso. Em contrapartida, esses ensinamentos aqui não fazem nenhum sentido para quem ama a teologia da prosperidade. Eles não têm esse objetivo. A busca deles está muito aquém do que a gente divulga aqui. Então vamos lá. O semeador semeia a palavra. São estes os que são estes na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Irmãos, veja que o reino de Deus, Jesus disse que é uma invasão. E ele explica, dizendo o seguinte, lá no capítulo 3: ninguém pode roubar os bens de um valente, se entrando na casa dele, primeiro não o manietar. Você precisa primeiro prender quem faz a segurança dos objetos. Depois que ele o prende, aí você pega e tira os seus bens, saqueia os bens. Então o que acontece? Nós éramos de Deus, o pecado nos fez propriedade daquele que trabalha em cima do pecado, e Jesus veio agora para salvar com a sua justiça, para libertar, para resgatar. Então, mas isso não é de forma pacífica, isso não é de forma, uma espécie de uma negociação, é uma guerra, e nessa guerra, obviamente, há saques, há despojo. Então, o que o Evangelho faz é uma invasão. E, obviamente, se você tem um tesouro guardado, que você acredita que é seu, você vai lutar por ele, sim ou não? Você vai tentar guardar com todas as forças, sim ou não? Coloca. Todas as casas aqui em Brasília, quase todas elas têm uma grade, não tem? Tentando proteger o seu patrimônio. Tem uma grade, tem umas casas que tem alarme, tem cachorro, né? Apesar de ter uns cachorros aí que não servem para nada, né? Mas tem uns cachorros para proteger, exatamente para afastar o perigo. Então é uma invasão. A única coisa que pode mudar a vida do ser humano é ele ouvir a palavra de Deus. Ele não consegue mais achar Deus sozinho, ele anda tateando às cegas. O apóstolo Paulo disse exatamente isso em Atos dos Apóstolos: os homens estão procurando Deus às cegas. Nessa procura de Deus, eles vão inventando a mitologia, a idolatria, há uma série de conceitos acerca de Deus, e o Evangelho é a única verdade. Então você está num mundo enganado, onde as pessoas estão cegas. Eu quero, inclusive, que vocês abram em 1ª Epístola de Coríntios, 2ª Epístola de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Preste atenção no que eu estou falando aqui, acerca de um mundo dominado, com as mentes dominadas, acerca de um mundo onde
mentira, onde há engano, onde há uma verdadeira ilusão. O mundo é uma espécie de show de mágica, então as pessoas estão sentadas assistindo mágico, fazendo um truque, e alguns acreditam que é verdade. Veja, capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 3. Ele começa a falar de versículo 3. Se o nosso evangelho está encoberto, não é para os perdidos que estão encobertos. Vai, alguém lê aí. O Deus desta era cegou O 3, começa a ler. Lucas, começa a ler o 3. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, ele é chamado de Deus, cego pela sua presença. O mundo vive, hoje há uma profusão, principalmente nos países do norte, de religiões que abertamente apregou o satanismo, mas o mundo em si, ele já é satânico. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? Quem é o maligno? Que é o diabo. Então a filosofia mundana, a filosofia do mundo já é satânica. São grandes pensamentos simples que a massa da população vive, que na verdade são pensamentos profundos e satânicos. Você quer ver uma coisa interessante? Um ditado que os jovens fazem no mundo. Diz assim: eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz do que daquilo que eu não fiz. Você é doido da cabeça. Você está dizendo que você pode fazer tudo e que você prefere sofrer ou sentir remorso e se arrepender, mas você cometeu o negócio e não apenas desejou. Isso é um pensamento maligno. Nós vivenciamos esses pensamentos todos os dias. Quer ver uma coisa? O mundo trabalha em cima da teoria de que a gente pode ser melhor do que o outro. Existe algum pensamento mais satânico do que isso, irmãos? Mas a gente vivencia isso no nosso dia a dia, sim ou não? Sim ou não? Então, qualquer lugar que alguém dizer assim, eu sou melhor do que o outro, você já está entrando na cilada, você já ingressou pela filosofia demoníaca. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso aí. Então o mundo está dominado, as mentes estão enganadas, alguém chega com a verdade. Alguém chega com a verdade. Quando alguém ouve a palavra, escute-me, preste atenção. Se fosse você deixaria esse pensamento na cabeça da pessoa ou você tentaria tirar da cabeça da pessoa? O que é que vocês acham? Você é o dono de todas essas pessoas aqui. Você manipula as suas mentes. Chegou o doido e diz assim: não, é o seguinte, a gente precisa sair daqui, a gente precisa se libertar. Esse cara que está aí junto com vocês aí, o final não vai ser bom não, ele vai prender todo mundo aí. Vocês praticando o que ele está ensinando aí, vocês vão acabar se dando mal lá na frente. Essa pessoa que domina todo mundo aqui, o que é que vocês acham que vai fazer? O que é que vocês acham que vai fazer? Na cabeça de vocês, o que é que vocês acham? Qual vai ser a reação dele? Ele vai ficar paradinho aqui olhando essa disseminação? Vai ficar paradinho? Vai fazer o quê? Vai tentar expulsar essa pessoa, sim ou não? E se ele não conseguir expulsar, o que é que ele vai fazer? Vai entrar com vamos dizer assim, uma contraproposta. Ele vai entrar com um pensamento contrário. Ele vai dizer: não, esse cara que aí ele é doido, olha. Você vê que todo mundo aqui, olha só, tem 100 pessoas aqui, só ele falando isso. O que é isso? Tem 100 pessoas aqui, mas todo mundo fala ao contrário dele. Você acha que só ele que está certo? Não é assim que as pessoas falam sobre os cristãos? Tem um monte de gente aí no mundo. Por que é que só os cristãos estão certos? Então a mesma coisa, e uma série de disseminações. Isso não vai existir, isso não vai ser a verdade também, ela vai passar para o nosso lado. Ele vai fazer isso. Então o inimigo, de alguma forma, encontra. Nós já vivenciamos isso em várias ocasiões. Quando você prega a palavra para alguém e a pessoa tem uma propensão a
não falava com aquela pessoa. Olha, fulano de tal, mas rapaz, tem 10 anos que eu não te vejo, vim aqui pra gente tomar uma cerveja, pra gente sair igual a gente saía para as nossas baladas. Acontece um fuzuê dentro de casa, acontece uma série de impedimentos para que a pessoa não se achegue. Alguma coisa vai acontecer, porque se o inimigo entender que aquela palavra, se permanecer ali futuramente, ela pode até gerar uma semente, ele vai tentar tirar. Então é uma grande preocupação, irmãos, a forma como a gente escuta a palavra, porque o inimigo está observando. Se o nosso coração é esse tipo de coração que não quer dar atenção, que não se aprofunda, o inimigo vem e coloca outra coisa. Porque o ser humano é um ser pensante. Se ele não estiver pensando na Bíblia, ele vai estar pensando em qualquer outra coisa do mundo. Se ele não estiver levando os seus pensamentos à palavra de Deus, ele vai estar levando o seu pensamento a qualquer outra coisa. Ele é um ser racional que não para de pensar. Até mesmo quando ele está dormindo, ele está pensando. Sim ou não? Quem aqui tem sonho? Quem aqui tem sonhos? Deixa eu ver aqui quem aqui tem sonho. E não é esse sonho, eu estou falando de sonho de conquista, de vitória, estou falando de sonho natural mesmo. Visões da noite. O nosso cérebro continua pensando, processando informações. Então, se nós não estivermos com a nossa cabeça cheia da palavra, a gente vai encher ela de qualquer outra coisa. Se a palavra não penetrou no nosso coração, então o inimigo vem e atira. Irmãos, e hoje há uma profusão de meios para fazer com que nós não pensemos mais na palavra. Não se para mais para refletir, não se para mais para pensar. As coisas hoje automatizaram as pessoas. Nós hoje estamos sendo pessoas automatizadas e já não aguentamos mais parar para refletir. Dá uma agonia, dá uma coceira, está entendendo? Não dá. Então está todo mundo agoniado, está todo mundo hiperativo, agindo, atuando de forma mecanizada, mas ninguém mais está refletindo na palavra. Há uma profusão de meios que impede com que nós nos concentremos e nós meditemos na palavra. Sim ou não? Televisão, internet, videogame, uma série de entretenimentos, além de uma carga de estudo que toma 70% do nosso dia. Vocês estão compreendendo por que Deus não está mais falando com a gente, com que Deus não está se manifestando de uma forma tão mais real, tão mais presente? Porque não está havendo mais comunhão com Ele, não está havendo mais crescimento espiritual. Essa correria desenfreada de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um detalhezinho que muitas vezes as pessoas não falaram para você não. Corra, mas pode correr o tanto que você quiser. Sabe qual é o único lugar onde a gente vai pisar o nosso pé? Numa cova. E lá a gente para de correr. E aí que vai começar a verdadeira correria. Então observe. Coloque os seus valores, mesmo os valores materiais, com essa visão. Que eu vou correr, vou conquistar, vou vencer. Mas saiba que você vai deixar tudo isso aí. Você veio nu do ventre da sua mãe, só não vai voltar nu do ventre da sua mãe, porque o agente da funerária vai arrumar um paletó bem bonitinho ou uma mortalha, porque senão, e o povo ia ficar escandalizado, né? Para chegar lá, vai lá, tá no caixão lá com um homem nu ou uma mulher nua lá dentro. Aí hoje a gente já não consegue conceder isso. Veste esse doido aí para ele pelo menos bem vestidinho. Mas aí vai ficar tudo assim. Muita gente que estava com a gente aqui ano passado já não está mais, já correu a sua carreira, né? Já correu a sua carreira. No falecimento de alguém, tinha um senhor lá, e eu falei com ele: olha, como é que a morte nivela todos os seres humanos? Olha, que não tem rico, pobre, todo mundo está aqui, na mesma situação. E ele até brincou comigo, né? E a morte nivela exatamente por baixo. É uma palavra de efeito, né? Realmente nivela todo mundo por baixo. E essa pessoa já não está mais aqui com a gente. Coloca os seus valores, principalmente neste momento em que a segurança pública aqui no Distrito Federal sofre de um caos, sofre de um problema em que todo dia morre gente. Prepare a sua vida para se encontrar com o Senhor.
Então tá, o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, aqueles a quem a palavra é semeada, e vem o inimigo e tira. Olha, irmãos, eu não sei o sucesso que existe ainda, eu preciso encontrar discernimento espiritual, porque a minha cabeça ainda é muito fechada para isso. Qual a vantagem de um bloco carnavalesco evangélico? Participar de uma festa de carnaval. Eu ainda não consegui, eu talvez não seja careta aqui, mas não consegui. Porque eu escuto as palavras de Jesus no meu ouvido dizendo assim: olha, você não pode jogar as pérolas, as coisas preciosas de vocês aos cães, não jogue as pérolas de vocês para os porcos. Há ocasiões para todas as coisas, irmãos. Há ocasiões para todas as coisas. Eu não digo de em um feriado desse você fazer um determinado trabalho de evangelismo, mas um feriado desse em que objetivamente o desejo das pessoas é exatamente cair na gandaia, que inclusive alguns irmãos eles dão umas férias, tiram umas férias gospel no carnaval. Eles pelo menos, não, varão, que é isso, varão? 360 dias sendo crente, pelo menos 3 dias, varão. Quebra meu galho aí, pelo menos 3 dias aí, vou dar meus pinotes ali, saltar, né? O frevo, vou pro frevo. Em várias ocasiões dessas, em uma festa que é para libertinagem, esse é o objetivo. Carnaval significa, sabe o quê? Libera geral aí, porque daqui a um tempo nós vamos entrar no período da santificação, no período da quaresma. Então, dá uma liberada geral aí mesmo para extravasar, para quando a gente entrar nesse período. Mas que metodologia esquisita é essa de santificação que inventaram? Isso é uma festa tradicional que inicia de uma forma religiosa, irmão. As pessoas dizem: olha, fulano de tal, essa semana vai ser a Semana Santa, vai ser a semana, está entendendo, uma semana lá na frente, ali vai ter algo. Então a gente extravasa aqui. Isso é uma metodologia, irmão, Deus comigo, não faça isso não. Então eu não sei que o objetivo é que existe no coração dessas pessoas de agir, ficar no meio daquele agir com esse objetivo. Irmãos, não tem como você visualizar nenhum sucesso de forma duradoura. Porque se tem uma pequena mensagem ali que poderia ser pregada, seria a palavra de Deus. Dança não faz diferença na vida das pessoas, batuque não faz diferença na vida das pessoas, senão todo mundo que ficasse com aquela batucada se arrependeria. Então tenha muito cuidado com o que está surgindo aí, que na verdade é desvio. A gente pensa que é uma forma de ganhar as pessoas, mas na verdade são desvios. As pessoas já não estão com esse objetivo, é porque elas não conseguem mais se libertar e elas arrumam uma forma de continuar com o pecado gospel, com o pecado santo. Não existe isso, é um contrassenso. Semelhantemente, são os que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Qualquer projeto que você fizer, leve isso aí para o âmbito do natural. Qualquer projeto que você fizer, sempre vai ter alguém que vai concordar com você. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim: eu vou vestir a camisa, eu estou junto de você, nós estamos juntos nessa parada. Toda vez que você coloca um projeto, vai ter pessoas contra, mas vai ter alguns que vão estar ao seu lado. Conte comigo, faça isso, faça aquilo. Quando você procura ele, quando você diz assim, toda vez, por exemplo, se eu começar aqui a dizer aqui hoje, olha, irmão, vamos começar aqui na igreja aqui, aula de violão para todas as pessoas. Ele já fez isso, e vem um monte de gente, vem gente não sei de onde, e aí começa todo mundo. E você sempre tem que trabalhar com aquela perspectiva que, quando ele entender o que é que significa realmente aprender um instrumento, que ele vai passar um mês tentando fazer uma nota e os dedos não obedecem, e vai para um canto, e vai para outro, fica com raiva, com vontade de quebrar o violão na parede, alguns param, alguns desistem. Sim ou não? Lançou a faculdade disso e daquilo, aí entra todo mundo. Na primeira aula está aquele monte de gente se conhecendo. Aí eu sou fulano de tal, eu sou Amirolas, eu sou Aristóteles, eu sou fulano. Quando você vai ver no meio do curso, 50% daquelas pessoas já desistiram. Sai o concurso da Câmara hoje, concurso federal para a Câmara dos Deputados. Um monte de gente aqui na igreja vai dizer: eu vou
vou estudar, vou fazer. E vai lá, já faz a inscrição e diz: vou estudar. E compra a apostila desse tamanho aqui para estudar. Aí quando ele entende, meu irmão, que ele tem que ficar em casa olhando para aquele monte de letras, sem figura nenhuma, sem desenho nenhum, só informações. E alguém chama ele para uma festa de aniversário, e ele olha assim e diz assim: ah, estou cansado, minha mente já está cansada, vou deixar isso para lá. Desce o pé da apostila, quando vai ver 50%, 15%, 20% às vezes de abstenção. Pessoas que desejam no caminho. Veja, irmão, até para ir para o céu tem abstenção, o que Jesus está dizendo aqui, ó. Até para ir para o céu tem abstenção. Tem aquele que paga a inscrição, mas quando Jesus diz assim: olha, você já pagaram a inscrição, então o negócio vai ser desse jeito. Melhor eu levar a vida no bem bom, procurar outra coisa para fazer. Até para ir para o céu tem abstenção. Essas pessoas escutam a palavra e elas recebem com alegria. Muitas pessoas, e as estatísticas dizem que para cada crente que existe na igreja, existem no mínimo 3 pessoas que estão do lado de fora, mas que estavam aqui, porque recebem a palavra com alegria e com objetivo. Essas pessoas, a palavra aqui, a alegria no original grego não é ilusão. A palavra aqui, alegria, não é um sentimento de emoção passageira. A palavra é de alegria verdadeira. Ele sente o mundo novo está se descortinando perante os seus olhos. Alguém enganado durante 30 anos agora vê que encontrou o verdadeiro caminho de voltar-se para Deus. E ele sente alegria. E ele tem os seus objetivos. Mas tem um grande problema. Essa pessoa, quando sofre a perseguição ou sofre angústia por causa da palavra, logo ela se escandaliza. O sofrimento se torna um tropeço para essa pessoa. Ela não consegue prosseguir se houver sofrimento na sua vida. E eu queria falar uma coisa para vocês, irmãos: evangelho é um combate, evangelho é uma luta. Evangelho, você está lutando contra o mundo inteiro que não tem os mesmos pensamentos que você. Você está lutando contra a sua própria natureza, que agora está desvirtuada dos caminhos de Deus. Ela agora se tornou uma espécie de prisão para você, onde você deve combater até mesmo você mesmo. E você está em um combate ferrenho com seres que você não entende nem perfeitamente da sua natureza, que interferem, são seres invisíveis, vai atuar em áreas da sua vida que você nunca imaginou. Você vai encontrar problemas que você nunca pensou que iria encontrar, e isso não pode ser um motivo de escândalo para você. Isso não pode te fazer tropeçar, não pode te fazer cair. Eu tenho um grande medo, é um medo do meu coração, do que vai acontecer quando, se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma perseguição. Porque durante muitos anos iludiram as pessoas, dizendo que os cristãos não podem passar dificuldades. Se você é um filho de Deus, você não pode passar dificuldade. Tem muita gente hoje já confuso, que muitas vezes vai para um leito de hospital e já fica confuso. Em vez de ele estar orando em paz, pedindo para Deus restaurar, fica aquela confusão na mente da pessoa. Mas por que a pessoa sofrendo? Deus está querendo me matar, Deus está caindo de mim. Deixe de confusão e balançar a cabeça. Evangelho é perseguição, evangelho é sofrimento. E você não aceita Jesus para se tornar um Superman, alguém que não tem problema. Atira aí nos peitos aí que eu sou de aço. Irmão, deixe de bobagem na sua cabeça. Isso não existe. Você vai viver a sua vida, muitas vezes vai enfrentar problemas que as outras pessoas não enfrentam, porque há todo mundo organizado, há um reino espiritual totalmente organizado, observando cada um dos seus passos, e se ele puder, ele vai colocar tribulações, vai colocar sofrimento. Você pode ser humilhado, pode sofrer bullying, pode sofrer perseguição de todos os aspectos, irmãos, mas você deve continuar. Porque se você desistir, Jesus diz: isso aqui é solo rochoso, não tinha raiz, não tinha profundidade, não chegaria em lugar nenhum.
Na semana que vem a gente fala sobre os 2 outros tipos de terreno e a gente continua falando sobre as parábolas de Marcos. Deus abençoe esse irmão.